Olá, amigos do campo, eu sou o Mr. Vidini, jornalista, e hoje com a responsabilidade especial de substituir o amigo e colega Glauber Silveira na condução do programa Direto ao Ponto. E hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Garolo, que é especialista na cultura do milho. A gente vai falar aí sobre cigarrinha do milho, sobre o complexo de enfezamento e também aí sobre manejo dessas pragas aí que tem tirado o sono e causado aí dor de cabeça aos produtores rurais. Ok, Paulo? É uma satisfação poder falar contigo e vamos direto ao ponto, né? Opa! Paulo, por que aumentou tanto a incidência de cigarrinha nas lavouras brasileiras, principalmente no Brasil Central? Bom, a gente inclusive sempre se mantém atualizando em estudos para entender realmente, foi um avanço muito alto. A gente pré-determina que isso tenha acontecido em função de alguns fatores básicos. Primeiro, a própria área plantada de milho hoje no Brasil, que chega à casa de aproximadamente 17 milhões e 700 mil hectares ano calendário no Brasil, somando as três safras. Somando as safras todas, ano calendário. E dentro desse volume, a gente tem uma divisão quase que equalitária entre o plantio da primeira safra e o plantio daquilo que a gente chama, segunda safra a gente chama de safrinha, é quase equalitário, hoje já a safrinha ultrapassando a própria área de plantio de verão, e a gente também tem hoje um avanço muito grande em áreas de plantio de entre safras, que é o período de inverno principalmente. Então, planta-se milho hoje no Brasil o ano inteiro. E como a cigarrinha, por enquanto, continuamos com a premissa de que ela seja um inseto no Brasil monófago e se alimenta, não só se alimenta exclusivamente de milho, como se reproduz exclusivamente na cultura do milho. Então ela encontrando alimento durante o ano inteiro, obviamente isso dá oportunidade de uma expansão na população da praga. Além disso, especialmente no Brasil Central, o que acontece? Nós não temos no Brasil Central ocorrência de grandes amplitudes térmicas, coisa que é mais comum no sul do Brasil. Então, no Brasil Central, as temperaturas médias que ocorrem durante todo o ano, elas são mais estáveis. Ou seja, nós temos médias térmicas entre 25 e 32 graus Celsius que ocorre quase que o ano inteiro. E quando você olha a biologia do inseto, principalmente aspectos de reprodução e incremento populacional, temperaturas médias entre 27 e 30 graus Celsius é onde ocorre, vamos dizer, o melhor ambiente térmico para essas funções ocorrerem. Então ela tem praticamente 100% de temperatura ótima para realmente fazer todo o ciclo de desenvolvimento da praga e incluindo a parte reprodutiva. Então isso, claro, que aumenta ainda mais a oportunidade do inseto em aumentar e expandir a sua população. Bom, a gente sabe que a cigarrinha ela é vetor, né, do vírus, enfim, né, dos micro que causam, né, problema no milho, o enfezamento do milho e chegando em casos mais sérios aí ao tombamento, né, que é a grande dor de cabeça do produtor. Agora você me falava, Paulo, que é preciso ter um cuidado a observar a lavoura, que nem tudo é enfezamento. Correto. Você poderia explicar isso? Esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado e realmente melhorar a nossa possibilidade de diagnosticar melhor o problema que está ocorrendo nas lavouras. O complexo do enfezamento é um conjunto de doenças que podem ocorrer ao mesmo tempo numa mesma planta ou de forma isolada. Nós temos hoje caracterizadas já com estudos no Brasil 3 que são as doenças do complexo de enfezamento. O enfezamento pálido ou o amarelo,
que é causado pelo Spiroplasma kunkeli, que é uma bactéria que pertence à classe dos molicutes. Nós temos também o enfesamento vermelho, que é causado por outra bactéria, que é o Fitoplasma, e também pertence à classe dos molicutes. E ainda tem uma terceira doença do complexo de enfesamento, que é o raiado fino. O raiado fino é causado pelo vírus do raiado fino. E como eu disse, elas podem ocorrer as três simultaneamente numa mesma planta, como podem ocorrer de forma isolada ou somente em dupla. Muito bem. Quando essas doenças estão inseridas, esses agentes causais estão inseridos na planta de milho e a doença se faz presente, eu preciso melhorar minha diagnose. E isso ocorre, a transmissão que é feita pela cigarrinha do milho, a Dalbolus maides. Então a cigarrinha é um inseto vetor dessas bactérias e desse vírus. E ela insere esses agentes causais diretamente no vaso do floema da planta. E o vaso do floema é o vaso condutor de açúcares, que vão depois encher o grão do milho. Então, é lógico que ela colocando esses agentes causais diretamente na artéria que carrega os açúcares, o impacto pode ser muito alto. E quando que isso é problema? E quando que o agricultor tem que ter foco nessa situação? Exatamente no período inicial do desenvolvimento vegetativo da planta, que vai de V1 até V8, V10, estendendo-se até V10. Ou seja, estágio vegetativo de uma folha expandida até 10 folhas expandidas. Esse período o agricultor tem que manter realmente foco no monitoramento da praga e entrar com as devidas correções, aplicações, enfim, o manejo em si para evitar essa população lá dentro. Nesse momento, se ela inocular esses agentes causais, o problema pode se tornar muito sério. E aí existem algumas características de planta que são imprescindíveis para a gente olhar. Primeiro, é que a planta começa a ter acúmulo de açúcar nas folhas, especialmente nas folhas do terço superior e parcialmente no terço médio. Então, eu começo a ter acúmulo de açúcar e, por consequência, eu começo a ter colorações, principalmente o vermelho, porque isso é um processo de acidose, acúmulo de açúcar na folha, que transforma-se, então, em antocianina, e isso traz uma cor avermelhada ou também você pode ter a cor amarelada acontecendo. Então, as cores o primeiro sintoma na folha, e especialmente nas folhas do terço superior. Para você conferir se isso realmente é complexo de enfesamento, o segundo passo é abrir a espiga. Por quê? Porque essas bactérias, esse vírus não causa destruição de tecido celular, mas sim obstrução na condução do açúcar. Então o segundo reflexo que se vê qual é? Grãos xoxo, mal formado, falta encher. E você tem às vezes a oportunidade de ver uma planta do lado que está assintomática e você consegue distinguir uma espiga de uma planta assintomática, vai estar muito mais cheio o grão comparado com aquela que está com o problema e o grão vai estar vazio, vai estar um grão murcho. E o terceiro passo é olhar o colmo. Por quê? Nesse momento que eu estou dizendo, é bom olhar, é lá no estágio fenológico reprodutivo, no terceiro estágio de R3. Por quê? Porque o colmo ainda vai estar vivo, se for complexo de enfesamento. Agora, pode estar ocorrendo possibilidades ou oportunidades de fungos que causam podridão de colmo, mas isso é uma outra história e ele também pode produzir sintomas semelhantes. Paulo, muito obrigado até aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar de manejo em relação a essas pragas. Até já! E a gente está de volta ao Direto ao Ponto. Hoje a conversa é com o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Garolo, especialista em cultura de milho, e nós conversamos até aqui sobre o problema da cigarrinha e do complexo de enfesamento. E agora, Paulo, eu andei viajando por algumas lavouras aqui de Mato Grosso e presenciei essa preocupação dos produtores, né? Inclusive alguns que chegaram a fazer mais de 15 aplicações para o controle da cigarrinha. Isso é normal, Paulo? Pois é, isso não é normal e nem é recomendado.
né? Existe uma limitação, inclusive, no uso de produtos agrícolas, produtos químicos defensivos, né? Trocando em miúdos inseticidas, eles têm uma limitação de uso, inclusive por ciclo da cultura, e eles também têm uma indicação do número máximo de aplicações e do intervalo de reaplicação. Então, o uso quase que indiscriminado por um desespero, a gente entende, gerou-se um desespero, um pavor no agricultor, e ele começou a usar, talvez até de maneira indiscriminada, para um número desse, foi indiscriminado. Isso pode, inclusive, gerar sérios transtornos dentro do próprio ambiente de produção, e isso pode, inclusive, trazer outros problemas com outras pragas que podem prevalecer e começar a serem tão danosas quanto a própria cigarrinha do milho, e a gente tem que começar tudo de novo, um novo estudo para outras pragas. Exemplo. Trips, por exemplo, no Paraná. O trips no Paraná hoje está sendo uma praga extremamente problemática na cultura do milho, que não era. No Brasil Central, ácaro. O ácaro está aparecendo cada vez mais na cultura do milho. E existe um porém aqui. Quando você junta ácaro, pulgão, cigarrinha do milho e trips, ainda existe um detalhe: todos esses insetos também podem ser vetores de transmissão de outras doenças. E existe uma doença que a gente já conhece, já existe, que chama-se necrose letal do milho, e que pode ser transmitida por esses outros insetos. Se juntar esses insetos que eu disse agora e tiver a oportunidade de transmissão, nós podemos ter outros problemas na cultura do milho que vão ser mais sérios até do que o próprio complexo de enfesamento. Então, o uso precisa ser correto das ferramentas de suporte, das ferramentas de apoio. Então, a primeira coisa que eu sempre comento: cuidado com o uso dos produtos químicos. Olhem a bula. A bula é o manual de instruções. Na bula, ela já determina qual o número máximo de aplicações eu posso fazer com aquele determinado produto comercial. A outra coisa, qual é o intervalo de reaplicação? Está em bula. Então, procurem seguir corretamente as indicações da bula. O fabricante, seja ele qual for, ele já tomou esse cuidado de estudar qual é o melhor meio de você manejar aquele produto. Se a gente começa a fazer diferente, nós é que estamos assumindo um risco muito grande de uma coisa que não está escrito, não está previsto na bula. Então procurem trabalhar de acordo com as recomendações da bula. Outra coisa importante é que a gente tem que tentar associar o conhecimento também da praga para entender qual é o melhor produto para aquele momento que eu vou aplicar. Então, controle, manejo de cigarrinha tem que ser estratégia. Ainda vejo muito aquela coisa de resultados que são publicados para mostrar diferença de eficiência de produto. Bom, isso é uma reclamação de muitos produtores. De muitos produtores. Não é eficiente, eu passo, não resolve. Exatamente. Se baliza, inclusive, naquelas recomendações, compra aquele que é indicado como a maior eficiência e não vê isso acontecer no campo. Por quê? Porque ali é um trabalho, lógico, ele tem veracidade? Tem, não é que não tem. Mas ali não prevê a estratégia do uso. E qual seria a estratégia? A estratégia é você associar o conhecimento da biologia do inseto, associar o ambiente no momento que você vai aplicar e associar, aí sim, o conhecimento das características físico-químicas do produto que você vai trabalhar. Então, trocando em miúdos, eu vou dar um exemplo prático. Cigarrinhas, primeiro. Cigarrinhas só chegam na lavoura na fase adulta. Ela não se movimenta das plantas quando é ninfa. Então só chega na fase adulta. Se ela chega na fase adulta, eu já começo a entender o seguinte, que tanto faz eu utilizar produto sistêmico ou contato, eu posso ter um bom efeito de manejo. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, produtos têm uma limitação
em número de usos por ciclo da cultura. Para se fazer um bom manejo, eu já parto da premissa que eu vou ter que fazer de 4 a 5 aplicações. Bom, isso vai ultrapassar o número de uso de praticamente todos os produtos. Então, eu monto a seguinte estratégia. Que tipo de produto eu vou precisar para controlar a ninfa quando a ninfa estiver presente? E para essa situação, eu preciso de um produto que tenha translocação translaminar, para que o produto se deposite parcialmente na parte inferior da folha, porque é onde a ninfa fica. Eu aplico sobre a folha, mas ele tem a característica físico-química de descer até a parte inferior. E isso me ajuda a controlar a ninfa. Então, eu só vou usar produtos sistêmicos com translocação translaminar, preferencialmente quando? Quando tiver ninfa. E aí, partindo do conhecimento que o ovo da cigarrinha leva de 7 a 9 dias para eclodir a ninfa, e se ela ovipositar na primeira folhinha, eu só vou ter a ninfa presente lá no estádio fenológico de V4, final de V3 e início de V4, com 4 folhinhas. Então, as aplicações iniciais, preferencialmente, eu trabalho com produtos de contato. Por quê? Porque eu vou pegar o adulto, eu não preciso lançar a mão ainda do produto sistêmico. Eu deixo o produto sistêmico para usar quando? A partir da 4ª folha, porque aí eu sei que eu tenho ninfa. E no caso da ninfa, a ação de produtos de contato é muito pequena, é quase zero. Porque ela está escondida debaixo da folha. Agora, os produtos sistêmicos com translocação translaminar, esses nos ajudam. E aí eu começo a ter uma estratégia desenhada. Outra coisa é que hoje é imprescindível trabalhar junto com os produtos químicos os biológicos. Nós temos 2 fungos hoje registrados oficialmente no Ministério da Agricultura. Nós temos a Bovéria baciana e nós temos a Isaria fumosoroseia, que são 2 fungos necrotróficos e que estão hoje inseridos em produtos comerciais registrados para o manejo da cigarrinha do milho. Esses produtos nos ajudam a melhorar o sistema de manejo e aumentam o tempo, inclusive, de possibilidade de contaminação da praga que chega toda hora. E outro problema é esse: o agricultor precisa se unir. Nas regiões onde eu tenho alta pressão da praga, eu tenho que ter a disciplina que todos os agricultores façam o manejo adequado. O agricultor que não faz o manejo adequado, ele se torna um doador de pragas para aqueles que fazem, porque cigarrinhas do milho, elas se translocam, elas se deslocam, migram num raio até de 20 quilômetros por voo natural, mas elas também podem pegar carona com o vento. E em regiões que temos predominância de ventos, elas podem voar ou serem transportadas pelo vento em distâncias superiores a 60, 80 quilômetros. Então, nós temos que ter a disciplina na conscientização que ou todos fazem o manejo adequado, ou o que não faz o manejo adequado vai penalizar o agricultor que faz. Bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Sim. Vazio sanitário. Qual é a sua posição em relação a isso? Muitos produtores defendem. Seria, na minha visão, o último recurso. Não é impossível? Não é impossível. Só que tem uma coisa: não existe exceção para vazio sanitário. Se houver o decreto do Ministério da Agricultura no vazio sanitário, ele vai ser equivalente para o Brasil todo e para qualquer modo de utilização da cultura do milho. Não pode ter milho nenhum, nem horta, nem fundo de quintal. Nem um milhinho do fundo do quintal não pode ter, dentro do período que se estabelecer vazio sanitário. Portanto, o último recurso seria o vazio sanitário. Ele seria viável? Eu acredito que nós temos um caminho muito bacana que estamos percorrendo com práticas agrícolas e um bom manejo para que não chegue no vazio sanitário. Paulo, a gente agradece as suas explicações, ótimas. Eu acho que ajudam muito o produtor neste momento, que realmente está preocupado com essa praga. A gente agradece muito a sua disponibilidade aqui no Direto ao Ponto e a gente vai ficando por aqui, né? Fique com Deus, seja produtivo e um grande abraço.